Nas águas mais distantes do Oceano Pacífico, a terra mais próxima está a milhares de quilômetros. As profundezas passam dos 4.000 metros. Espalhadas pelo fundo do mar, estão essas pedrinhas peculiares. Existem campos infinitos, possivelmente maiores que a Índia. Esse lugar se chama Clarion Clipperton. As milhares de pedras no fundo do mar guardam as maiores reservas do mundo de manganês, níquel e cobalto. Materiais que usamos todos os dias sem pensar muito. Em celulares, notebooks, também são usados em motores de carros, aviões, redes elétricas e estruturas metálicas. Essas riquezas marinhas ainda intocadas podem valer trilhões de dólares. Alguns desses metais existem aqui em quantidade maior que em todas as reservas em terra firme juntas. Mas tem o detalhe: esses depósitos não pertencem a ninguém porque ficam longe demais em águas internacionais. Mesmo assim, dezenas de países já marcam presença e disputam o que pode se tornar o novo petróleo do século XXI. Todo mundo já ouviu falar de Roma, capital do império que dominou terras da Grã-Bretanha até o Egito. Aqui está a Via Salária, a Estrada do Sal. Foi onde começou a ascensão de Roma. Na antiguidade, o sal era um bem estratégico para a sobrevivência. Era quase a única forma de conservar alimentos por muito tempo. Os romanos passaram a controlar o sal desde a foz do rio Tibre. Aqui era a antiga Óstia, de onde o sal era extraído. Daqui saíam rotas comerciais até o Mar Adriático. As rotas do sul passavam por Roma. O sal garantia segurança alimentar e gerava renda por meio de impostos. Esse dinheiro ajudava a construir a infraestrutura e financiar campanhas militares. Curiosamente, as palavras soldado e salário vêm da mesma origem, do sal. A palavra salarium, em latim, significava o pagamento em sal feitos aos soldados romanos para proteger as mercadorias, ou depois para comprar este sal. O que Roma tem a ver com tudo isso? Essa história mostra que, desde os tempos antigos, as pessoas buscam controlar recursos e as rotas para levá-los até os consumidores. Isso foi base do sucesso dos estados. O sal fez Roma crescer, o ouro elevou a Espanha e depois a derrubou. Açúcar e tabaco redesenharam as Américas. O carvão substituiu a madeira e impulsionou a Revolução Industrial Britânica. O petróleo alavancou os Estados Unidos e transformou o Oriente Médio em um centro global de riqueza e guerra. O gás salvou a Rússia. Então surge a pergunta: qual será o próximo recurso e quem vai prosperar com ele? Não há resposta única. Às vezes, a gente conhece um recurso há anos, mas não sabe usá-lo direito. Como usar a tela de um iPhone para martelar um prego? Essa não é uma boa ideia, né? Por exemplo, os nativos da América do Norte usavam o petróleo para impermeabilizar os barcos. O urânio, hoje fonte das armas mais destrutivas e das usinas mais modernas, antes eram usados para colorir porcelanas. Já o cobalto, outro metal popular hoje, tem história parecida. Antigamente era usado como pigmento azul em cerâmicas. Agora pense só no aumento da demanda por cobalto nas últimas décadas e no valor financeiro que isso trouxe. Outro metal interessante também era usado em cerâmicas e vidro, o lítio. Hoje, ele e o cobalto são essenciais na bateria mais usada do século XXI, a de íon lítio. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre essa bateria que é muito boa para armazenar energia. Vamos entender melhor. Toda bateria tem um catodo e um anodo, componentes esses que formam o positivo e o negativo da bateria. O anodo é de grafite, mas o catodo precisa de manganês, níquel, cobalto e lítio. Vamos aos números. Seu celular tem de 3 a 5 gramas de lítio. Um notebook de 20 a 50. Uma scooter elétrica até 2 quilos. Um carro elétrico até 50 quilos. E um ônibus elétrico em Londres chega a 400 quilos. Você imaginaria que seria tudo isso? E todo ano aumenta o número de aparelhos com bateria. E eles exigem mais potência e mais lítio. Porque é claro que eles precisam armazenar mais energia. Exatamente. Mas por que o lítio? Olha a tabela periódica. Lítio é o número 3.
o metal mais leve e um dos mais reativos. Jogue ele na água e veja, reage na hora, borbulha e derrete como um comprimido efervescente. Esse metal leve e reativo permite baterias pequenas, leves e com alta densidade de energia. Mas onde se extrai esse metal? Hoje, os 4 maiores fornecedores são a Argentina, China, Chile e Austrália. Quase metade do lítio vem da Austrália, mas 90% vai direto para a China. E por quê? Porque o maior depósito de lítio do mundo, na Austrália, pertence, em parte, a uma empresa chinesa. Especificamente, 51% dessa empresa. Agora, vamos admirar a beleza do lítio argentino. Ou melhor, os lugares onde ele é extraído incansavelmente. Quem manda aqui? Mais uma empresa chinesa. E aqui está a paisagem do deserto do Atacama, onde o lítio para futuras baterias está sendo extraído ativamente por evaporação. À primeira vista, parece que os produtores locais estão no comando. Mas, como você deve ter adivinhado, o principal acionista da empresa chilena de lítio é a mesma empresa chinesa que comanda a extração na Austrália. Porém, há muito pouco lítio sendo extraído aqui. No entanto, o país atualmente detém as maiores reservas comprovadas desse metal. Elas estão localizadas aqui no que é conhecido como o Triângulo do Lítio da América do Sul. É compartilhado pela Argentina, Chile e Bolívia. Juntos, esses 3 países respondem por mais da metade de todas as reservas comprovadas. Você sabe quem deve ganhar os principais contratos para minerar lítio na Bolívia? Rússia e China novamente. Porque os chineses precisam de muito lítio. Seu maior uso hoje é na fabricação de baterias de automóvel. E quem é o maior fabricante de carros elétricos do mundo não é a americana Tesla e nem uma empresa europeia como a Volkswagen. É a chinesa BYD, que vendeu impressionantes 3 milhões de carros elétricos a bateria em 2023. A China também produz 3/4 de todas as baterias de lítio no mundo. Os chineses controlam todo o processo de mineração, processamento, fornecimento e outros componentes da bateria de lítio. Por exemplo, tomemos o cobalto. Um químico britânico-americano teve a ideia de usar o metal prateado em baterias. Mais tarde, um cientista japonês refinou a tecnologia. Ambos receberam o Prêmio Nobel de Química por suas descobertas em 1991. A empresa japonesa Sony foi a primeira a utilizar essa invenção. O cobalto, com suas propriedades únicas, aumenta o número de ciclos de recarga da bateria, permite a operação em temperaturas mais baixas e evita que as baterias explodam. Hoje, quase 70% do cobalto mundial usados nos gadgets mais limpos, ecológicos e avançados é extraído em condições tão extremas na República Democrática do Congo. Mais uma vez, os principais investidores e compradores deste metal estratégico africano são as mesmas empresas chinesas. Vamos falar sobre o níquel. 75% dessa matéria-prima acaba em um único país, a China. E o manganês. Mais uma vez, os chineses são os principais compradores de minério de manganês. E, finalmente, a última peça do quebra-cabeça da bateria, o grafite. Quem o produz e quanto dele é fabricado no mundo? A China está ativamente construindo um monopólio global para minerar ou controlar os recursos necessários para baterias. Eles produzem essas baterias exclusivamente dentro de suas próprias fronteiras. Como eles conseguiram isso? Eles pensaram em sua própria segurança energética e no tempo. O ano é 1959, no norte da China, o maior campo de petróleo do país, Daqing, que significa grande celebração, é descoberto. Na época, a China era um país agrário e essa descoberta de petróleo significou a autossuficiência e evitou a dependência da União Soviética. Naquela época, Mao já tinha se desentendido com Khrushchev. O petróleo recém-descoberto era suficiente até para a China vender ao Japão, que vivia um boom industrial. Mas no final da década de 80, a China começou a se reformar e se expandir. Novas cidades em crescimento e uma população massiva demandava cada vez mais energia e, com ela, mais petróleo. Então, em 1993, ocorreu um evento histórico que moldou não só o futuro da China, mas também da economia global. A China começou a comprar petróleo estrangeiro em grande escala, já que suas reservas não eram mais suficientes, e se tornou um dos maiores importadores de petróleo do mundo.
Em 1995, o petróleo ainda representava uma parcela relativamente pequena dos gastos da China, menos de 2% e modestos 2,2 bilhões de dólares. 10 anos depois, a China gasta 42 bilhões em petróleo, representando 8% de suas importações. Em 2015, as entregas de petróleo da China atingiram 120 bilhões. Em 2021, 208 bilhões. E o número continua a crescer. E o que isso tem a ver com baterias de lítio fabricadas no país é uma das formas estratégicas de reduzir a dependência de fornecedores de petróleo. Aqui está um contexto para entender quem mais precisa de petróleo hoje. Por muitos anos, os maiores consumidores e compradores foram os Estados Unidos. Agora, a China os ultrapassou, com a Índia os alcançando rapidamente. Hoje, são os chineses que mais compram petróleo do exterior. Dito isso, os Estados Unidos continuam sendo o maior consumidor mundial de petróleo, já que produz a maior quantidade no planeta. Isso significa que depende muito mais de importações do que a China. Há outro fator muito importante a considerar. Os Estados Unidos é o país mais dependente de automóveis no mundo. A vida sem veículos movidos a gasolina é quase impossível lá, e as ferrovias são usadas principalmente para o transporte de cargas. O transporte de passageiros vem em segundo lugar. Imagine que você é a China. Você percebe que a cada ano sua economia exigirá mais energia e, por sua vez, mais carvão, petróleo e gás precisarão ser comprados ou extraídos. Você tem uma população de 1,5 bilhão de habitantes e suas cidades estão crescendo rapidamente. Nessas cidades, as pessoas precisarão de carros e, de alguma forma, você também precisará garantir a mobilidade entre as cidades. Mas, ao mesmo tempo, há um sério concorrente geopolítico. Esse concorrente precisa de muito petróleo, produz internamente, pode influenciar os preços e até usa força militar em regiões onde o petróleo é ativamente extraído. Você realmente precisa, e ainda assim alguém tem o poder de cortar o seu fornecimento. Agora pense onde estão localizados a maioria dos fornecedores de petróleo no Golfo Pérsico e a rota mais comum para levar esse petróleo para a China de petroleiro, através do Estreito de Malaca e do Mar da China Meridional. E a única coisa que pode impedir é os Estados Unidos. No caso de um conflito, digamos, em torno de Taiwan, se a China recorrer à força, os Estados Unidos e seus aliados poderiam facilmente bloquear o fluxo de petróleo no Oriente Médio em destino à China neste momento crítico. E 75% das necessidades da China vêm do exterior. E o que eles fazem, em primeiro lugar, não entram em conflitos. E em segundo lugar, encontraram alternativas ao petróleo e a tudo que ele cria dependência. Em vez de gasolina importada, os chineses investem pesado em aprender a projetar e fabricar os seus próprios veículos e, eventualmente, a transformá-los em veículos elétricos. Com uma população na casa dos bilhões, não se pode seguir o modelo americano, onde cada família possui um carro e o país inteiro é atravessado por rodovias. Em vez disso, investe-se em trens elétricos para conectar cidades. Eles podem levar 100 anos para se pagar, mas pelo menos não dependem diretamente do petróleo com carros e aviões. E nas cidades congestionadas da China, eles fazem todo o possível para incentivar as pessoas a migrarem para carros, bicicletas e patinetes elétricos. E, por fim, em terceiro lugar, eles se tornaram líderes em tecnologia de energia renovável, apesar de ser um grande poluidor devido à forte dependência do carvão. A China foi a primeira a sofrer com seus efeitos. Assim, nos últimos 20 anos, eles se tornaram os maiores geradores de energia solar do mundo. O mais importante ainda, a China agora produz cerca de 80% dos painéis solares do mundo. Quando se trata de wafers e tecnologias solares, a participação da China é ainda maior, quase 95%. Há pouco tempo, eles eliminaram quase todos os fabricantes europeus graças a programas governamentais. Empresas chinesas se dedicam a essas tecnologias, recebendo empréstimos baratos, subsídios e terras para a produção. Em 2009, a União Europeia introduziu sua famosa diretiva sobre fontes de energia renovável. Na época, previa que o petróleo permaneceria abaixo de $100 por barril e que os preços do gás também estavam altos. Então pensaram em migrar para turbinas eólicas e painéis solares. Ótima ideia, pensaram eles. Na China ganharemos dinheiro. E começaram a aumentar a produção em 2018. A produção havia quintuplicado. Os fabricantes chineses rapidamente ultrapassaram seus concorrentes japoneses, alemães e americanos, mas a demanda e a lucratividade acabaram sendo menores que o esperado, causando uma queda acentuada nos preços.
O Banco de Desenvolvimento da China concedeu 47 bilhões de dólares em empréstimos a fabricantes nacionais para mantê-los à tona. Eles também lançaram programas de apoio para garantir que esses painéis solares, mesmo a preços baixos, pudessem pelo menos serem vendidos na China. Ao mesmo tempo, ninguém está fechando prematuramente usinas de carvão ou nucleares. Observem de onde vem a eletricidade no Império Celeste. O mesmo carvão considerado sujo e indesejável na Europa continua sendo a principal fonte na China. No entanto, químicos e engenheiros locais estão constantemente aprimorando tecnologias de purificação e olhando para o futuro. Dá uma olhada nesse gráfico. Até o final de 2023, pela primeira vez, mais eletricidade foi gerada a partir do vento do que do carvão. Isso não provaria que o caminho escolhido está correto? Sim. Enquanto isso, a Siemens está declarando 5 bilhões de dólares em prejuízos no negócio de energia eólica e está esperando por 2 bilhões em prejuízos em 2024. Além disso, a UE registrou uma queda recorde no consumo de eletricidade devido à disparada dos preços. Muitas empresas industriais estão se tornando deficitárias como resultado. Mas voltemos à China, onde a geração de eletricidade e o consumo de carvão, petróleo e gás continuam a crescer. Todos os anos, todos esses bilhões de dólares gastos em painéis solares e carros elétricos são apenas uma gota no oceano, em comparação. Mas o resultado é que a China está liderando o caminho em termos de tecnologia. Comparem isso, o preço médio de um Tesla é 45 mil dólares. E um dos modelos da BYD, a líder mundial, custa apenas 22.500 dólares. Ou veja as opções de entrada. O Tesla mais barato nos Estados Unidos custa 39 mil, enquanto o BYD mais barato na China custa apenas 12 mil. Ou veja outro exemplo. O ano é 1984 e a montadora alemã Volkswagen se torna a primeira empresa estrangeira a abrir uma fábrica de automóveis na China. A Shanghai Volkswagen Company assinou um acordo histórico com a presença pessoal do chanceler alemão Helmut Kohl. Os negócios iam tão bem que, em 2020, dos 9 milhões de carros vendidos pela Volkswagen globalmente, 39% eram vendidos na China. É uma participação impressionante, mas também uma dependência perigosa, agora que a China e a própria Europa estão migrando em massa para carros elétricos. Até mesmo uma gigante como a Volkswagen está tendo dificuldades para acompanhar a concorrência. A Volkswagen está perdendo participação de mercado na China e foi forçada a cortar preços significativamente. Este é mais um exemplo. O carro elétrico mais vendido, o Volkswagen ID.3, que custa em média 35 mil dólares na Alemanha, é vendido na China pela metade desse preço, apenas 16.600 dólares. E hoje não são mais os europeus que abrem unidades de produção na China, mas sim o contrário. A montadora chinesa BYD afirma que construirá uma nova fábrica de carros elétricos na Hungria, tornando-se a primeira empresa chinesa a fabricar carros na Europa. Só que, aparentemente, as autoridades da União Europeia não tinham grandes expectativas em relação aos chineses. No início de 2020, 3 países da União Europeia assinaram um acordo para eliminar completamente a venda de carros novos com motor de combustão interna em 12 anos. Mas no outono de 2023, a União Europeia soou o alarme dizendo que era injusto. Esses carros elétricos são muito baratos na Europa. O mercado internacional está inundado por carros elétricos chineses. Eles dizem que deveria haver uma investigação e, se necessário, tarifas protecionistas deveriam ser impostas. Caso contrário, os chineses destruiriam a indústria automobilística, assim como destruíram recentemente a produção de painéis solares. Assim como já falamos, as empresas chinesas controlam toda a cadeia de suprimentos, desde as matérias-primas até o armazenamento. Agora vamos comparar os resultados. O Volkswagen ID.3 que mencionamos tem apenas 1/3 de seus próprios componentes, enquanto o americano Tesla tem apenas 68%. Mas a empresa chinesa BYD tem 75%. Sabe por quê? Porque em 1995, essa empresa chinesa, cujo nome, aliás, significa Construa Seus Sonhos, não começou com carros ou ônibus. A empresa foi fundada por um engenheiro e químico chinês de 29 anos. Produzindo baterias para celulares. Como prova de seu sucesso, aqui está a lista atual dos principais fabricantes de baterias. A líder é a BYD entre os coreanos e os japoneses.
Precisamente nos países que começaram a produzir baterias de íons de lítio, parece que o princípio frequentemente atribuído a Lenin prevalece na batalha por recursos e tecnologia. Os capitalistas nos venderão a corda com a qual os enforcaremos. Há uma década, os especialistas em tecnologia da União Europeia decidiram apostar na energia verde para substituir o petróleo, o gás e a perigosa energia nuclear, e o que tiveram em troca? Monopólios chineses, porque agora controlam os recursos, conhecimento crítico, a tecnologia e as vendas. Um dos exemplos é a República Democrática do Congo. Primeiro, um recurso na época chamado escravos foi descoberto ali, e eles foram exportados para a América para trabalhar em plantações. Mais tarde, os europeus encontraram borracha em tribos locais. Na mesma função de escravos, o coletaram para o rei belga. Depois vieram os diamantes, o urânio e agora o cobalto. Mas você percebeu que nenhum desses chamados recursos enriqueceu a República Democrática do Congo, né? Sempre foram potências estrangeiras lucrando com eles. Antigamente eram os europeus progressistas. Hoje a história é a mesma, só que com os chineses progressistas. Tenho certeza que algo semelhante acontecerá com lugares intocados como Clarion Clipperton. Lembra quando mencionei os depósitos subaquáticos no fundo do Oceano Pacífico e que ninguém está minerando lá agora? Principalmente porque é muito remoto e caro. No Congo, há milhares de trabalhadores empobrecidos dispostos a transportar cobalto à mão. E, por enquanto, isso é muito mais barato que aspirar o fundo do mar a 4 quilômetros de profundidade. Além disso, a demanda global por cobalto ainda é administrável no momento. Em outras palavras, podemos viver sem esses depósitos subaquáticos por enquanto. Este lugar permanece como uma reserva para toda a humanidade, mas se tornará um recurso para países específicos quando houver uma escassez repentina de cobalto, ou quando a mineração desses depósitos se tornar lucrativa. É por isso que os países estão testando cuidadosamente as águas por meio da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. É a organização responsável pela regulamentação de todo o fundo marinho internacional, que cobre mais da metade dos oceanos do mundo. Até o momento, 168 países assinaram acordos com a AISA. Agora observe quem ainda não assinou. No entanto, obter uma licença para exploração e produção em águas profundas exige muito esforço. Uma empresa de um grande país desenvolvido como o Canadá precisa fazer parceria com patrocinadores de uma pequena nação em desenvolvimento como o Nauru e, em conjunto, submeter um pedido de exploração à Agência Internacional de Energia Atômica, porque ninguém quer perder uma possível corrida por esses recursos gratuitos perdidos no fundo do mar. Não importa suas convicções políticas, quem é seu presidente, ou como está o tempo lá fora, ou se você quer se refrescar no calor, se esquentar no frio, ter comida todos os dias, ligar a TV, o seu PC ou o smartphone. Tudo isso requer energia, e para produzi-la, transmiti-la ou utilizá-la, dependemos de recursos naturais. Recursos pelos quais a humanidade lutou ao longo da história. Não acredite em quem diz que esses dias já se passaram. Pelo contrário, estamos à beira de uma grande mudança. As populações do sul da Ásia e da África estão crescendo de forma impressionante e precisarão de mais energia e tecnologia. Consequentemente, enfrentaremos confrontos e possivelmente guerras entre aqueles que detêm recursos e tecnologias e aqueles que consomem. Não importa qual for o petróleo que surgir no século XXI, o bom e velho petróleo não desaparecerá.